Então, pessoal, dando sequência aí, ó, o que a gente vai fazer? Pensa, agora eu tenho o número de diagonais que passam pelo centro. Eu vou dividir em duas partes. Primeira parte, quando n é ímpar, e a segunda parte, quando n é par. O que eu vou fazer? Eu vou pensar no seguinte, o n é o número de lados, então eu tenho número de lados, olha aqui, ó, no primeiro caso ímpar. Se eu tenho um pentágono, obviamente, então, eu tenho 5 lados, quantidade aqui, ó, é ímpar. Se o n for 6, eu tenho um hexágono. Reparem vocês que eu tenho aqui, ó, os meus 6 lados. Tudo bem? Olha aqui, pessoal, vamos fazer aqui, ó, traça as diagonais aqui, ó, do meu pentágono. Vamos mudar de cor aqui para dar um ênfase maior. Ó, se eu penso aqui, ó, traço todas as diagonais do meu pentágono. Quantas dessas diagonais vão passar pelo centro? Reparem vocês, ó, quantas diagonais vão passar pelo centro. Pessoal, reparem, ó, o centro do meu pentágono, ele está mais ou menos, mais ou menos aqui assim, ó. Quantas dessas diagonais passaram? Nenhuma. Se o n ele é ímpar, quantas diagonais passam pelo centro? Nenhuma. Então, aqui, ó, eu não tenho diagonais que passam pelo centro. Tudo bem, pessoal? Então, se o n é ímpar, 0 diagonais. Tudo jóia? E agora, ó, e se o n for par, como que eu faço isso? Vamos lá de novo, ó. Vamos traçar as diagonais agora, ó. Traça todas as diagonais, pessoal. Se eu traçar todas as diagonais, reparem vocês no seguinte, ó. Quantas dessas diagonais vão passar pelo centro, ó? Olha, ó, a gente já tem algumas passando pelo centro. Tudo jóia? Então, o que eu vou fazer, ó? Quantas passaram pelo centro? Pessoal, reparem vocês aqui, ó, que é muita diagonal, né? O hexágono nos fornece muitas diagonais. Mas eu sei de uma coisa, ó, que passaram mesmo pelo centro. Quantas dessas diagonais passaram pelo centro, pessoal? Olha aqui, ó, foi essa diagonal, né? Ó, essa daqui, uma, aqui, ó, duas, né? Porque essa daqui é a mesma, e essa daqui, pessoal, ó, três. Então, quantas diagonais eu tenho que passaram pelo centro? 3. Então, a gente pode chegar à conclusão do seguinte. O número de diagonais que passam pelo centro, eu vou chamar de D minúsculo e C, é o número de lados dividido por 2. Repara, se eu tenho 6 lados, apenas 3 diagonais passaram pelo centro. O que quer dizer isso? Eu tenho o número de lados 6 dividido por 2, dá as 3 diagonais que eu tenho. Tudo bem, pessoal? Então, se o número de lados for ímpar, não tem diagonal no centro. Se for par, é metade do número de lados. Tranquilo, gente? Então, ó, e agora, as relações métricas nos polígonos regulares, um triângulo equilátero. Pessoal, como que eu faço para brincar com isso daqui? Ó? Como que a gente pode brincar com isso? Primeira coisa que eu vou fazer, o que é? É traçar aqui, ó, o que eu quero. No primeiro caso, eu quero saber quanto que vale esse raio em amarelinho, em branquinho, perdão. Quanto que vale esse raio em branco aí, pessoal? Para isso, eu vou calcular aqui, ó, pessoal. Lembra, se eu juntar esse segmento branco e o segmento amarelo, os dois formam a altura. Lembra, pessoal, agora eu vou precisar que vocês lembrem dos pontos notáveis de um triângulo. Se eu pegar os pontos notáveis de um triângulo, o que eu sei? Eu sei falar o seguinte, ó, se esse pedacinho aqui for x, esse pedaço aqui de cima, ó, isso daqui ó, é o dobro. Então, isso daqui vai ser 2x. O que eu posso falar então, pessoal? Se eu pego x mais 2x, tudo isso, ó, isso daqui, ó, x mais 2x, tudo isso não vai ser 3x? Então, o que eu quero? Reparem vocês, o x é 1/3 da altura. Quanto que vale esse x, pessoal? Esse x é o raio da circunferência que está aqui dentro. Ó. É o raio da circunferência que está inscrita no meu triângulo. E quanto que vale isso, pessoal? É exatamente 1/3 da minha altura. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que pegar 1/3 da altura. Lembra que a altura de um triângulo equilátero era L raiz de 3 sobre 2?
Então, eu posso falar que o Rzinho vai ser o quê, pessoal? Vai ser L raiz de 3 sobre 6. Tudo bem? Quanto que vale o raio da circunferência que está dentro do meu triângulo, que está inscrita no meu triângulo? É L raiz de 3 sobre 6. Tudo bem? Ó, lembrando, só deixar aqui ó, a nossa altura. Quanto que vale a nossa altura de um triângulo equilátero, pessoal? Lembra? A altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. É o que eu coloquei aqui. Tudo bem? Olha aqui, ó. Isso que a gente usou, pessoal, é a mesma coisa que eu coloquei aqui, ó. Essa nossa fórmula, isso daqui, ó, é o quê? Isso, gente, ó, é a nossa altura, tá? Só para deixar clarinho aí, ó. Tá bem? E agora, o que mais que eu sei? Eu sei o seguinte, quanto que vale esse pedaço aqui, pessoal? Quanto que vale isso daqui, ó? Isso daqui, ó, é o raio da circunferência maior. É o raio da circunferência que está aqui, ó, circunscrita ao meu triângulo. Se é o raio da circunferência que está circunscrevendo o meu triângulo, eu posso falar o quê? Eu posso falar que esse raio, pessoal, é 2 vezes x. Mas o x não é igual ao R? Então, eu não posso falar que isso não é 2 vezes o quê? L raiz de 3. Vamos fazer esse L melhor, porque aqui está feio, ó. Isso aqui é L raiz de 3 sobre 6. Então, pessoal, ó, o que eu posso falar? Eu posso falar o seguinte, que o raio da circunferência que está circunscrevendo o nosso triângulo, né, o raio da circunferência que está do lado de fora, é só simplificar esse 2 com esse 6. Então, isso aqui vai ser o quê, pessoal? Me ajuda a pensar, ó. Isso aqui vai ser L raiz de 3 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Então, esse foi o triângulo equilátero. Vamos pensar agora como que eu faria isso num quadrado. Então, vamos lá, ó. Se eu pego um quadrado, o que eu sei? Qual que é o raio da circunferência que está aqui dentro do meu quadrado? Pessoal, o raio da circunferência que está aqui dentro é esse pedacinho, ó. Reparem vocês que isso daqui ó, é o Rzinho. Se isso é o Rzinho, pessoal, o que eu sei? Ele é a metade do lado do quadrado. Reparem vocês, se eu traçar outro raio aqui, ó, se eu traço outro raio, vou traçar em amarelo para dar contraste na cor. Os dois raios, o amarelo e o branco, somados dão um lado do meu quadrado. Então, eu posso falar que o raio da circunferência que está interno aqui, ó, o Rzinho, é só pegar o lado e dividir por 2. O lado do quadrado dividido por 2. Tudo bem? E agora, pessoal, e se eu quiser saber agora quanto que vale o raio da circunferência que está circunscrevendo o meu quadrado, o que eu faço? Eu vou pensar nisso aqui, ó. Quero saber como que eu faço para calcular isso. Como que eu brinco com isso? Eu sei o seguinte, ó, se esse pedaço aqui, pessoal, ó, se esse pedacinho aqui ó, é o raio, e esse pedaço é o raio, ó, repare que agora é o segmento em vermelho. O que eu posso falar? Eu posso falar que 2 vezes o raio, 2 vezes esse raio, é igual à diagonal de um quadrado. Então, como que eu calculo a diagonal de um quadrado? Pessoal, vocês lembram lá? Tenho certeza que sim. Se não lembrar, é só fazer Pitágoras. Então, a diagonal não é aquela brincadeira de L raiz de 2? Então, quanto que vale esse raio aqui, pessoal? Esse raio vai ser o quê? L raiz de 2, tudo isso dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Então, o raio da circunferência que está circunscrevendo o nosso quadrado vai ser o quê? L raiz de 2 sobre 2. Só deixa eu lembrar aqui ó, que a gente usou a fórmula que a diagonal era o quê? L raiz de 2. Tudo bem, pessoal? E vamos para a última parte, que é o hexágono regular. O que a gente sabe? Ó, eu quero saber agora aqui, pessoal, quanto que vale o raio da circunferência que está inscrito aqui. Para isso, o que eu vou fazer?
traça assim, ó. O que é o raio dessa circunferência, pessoal? Isso é o raio, ó. Isso é o raio. Como que eu faço para calcular o valor desse raio? Reparem vocês no seguinte, que eu vou fechar, ó, quando falo aqui, ó, em triângulo, em hexágono regular, eu vou lembrar de triângulo equilátero. Então, ó, reparem vocês, se eu traço aqui, ó, vou traçar essas diagonais. O que eu faço? Eu dividi o meu hexágono em 6 triângulos equiláteros. E agora, pessoal, eu quero saber quanto que vale esse raiozinho aqui, ó. Repare que esse daqui, pessoal, é exatamente a altura de um triângulo equilátero. Então, eu sei que o raio da circunferência que está inscrita no meu triângulo é exatamente igual a... Perdão, o raio da circunferência que está inscrita no meu hexágono é exatamente igual à altura de um triângulo equilátero. Então, pessoal, ó, esse raio vai ser o quê? Qual que é a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então, isso é o raio da circunferência que está inscrita no meu hexágono. Tudo bem, pessoal? Aí, ó, mais para frente, a gente vai chamar isso de apótema, mas por enquanto, vamos brincar desse jeito, tá? O que eu quero saber agora? Agora eu quero saber quanto que vale o raio da circunferência, que está circunscrevendo, olha aqui, ó, o meu hexágono. Então eu quero saber quanto que vale esse segmento aqui, ó. Vou até fazer um outro segmento em branco, pessoal, só para a gente frisar o que a gente quer, ó. Eu quero esse raio agora. Como que eu faço para calcular o valor desse raio, pessoal? Reparem vocês no seguinte, se eu pegar aqui, ó, o que eu sei? Isso são triângulos equiláteros. Então, esses lados, pessoal, são todos iguais, ó, todos iguais, porque o hexágono é regular. Se eles são todos iguais, o que eu posso falar? Esse lado é igual, ó, esse lado é igual ao raio. Então, eu posso falar que o Rzão, pessoal, é igual ao lado do meu hexágono regular. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Espero que sim.